Salve, salve família, muito boa tarde, bom dia, boa noite, bom alguma coisa, não sei como é o seu dia você vai estar assistindo esse conteúdo, não sei aonde você está nesse momento assistindo a esse conteúdo, então se for madrugada, noite, tarde, bom qualquer coisa para você, que você tenha uma terça-feira muito boa, próspera, uma ótima semana e vambora falar de Flamengo, afinal de contas o Desfla é o universo rubro-negro em um só lugar. A gente junta tudo, aí são várias páginas de Flamengo de Instagram, como diria o Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians, mas a gente pega tudo ali, junta num marmitão e traz aqui pra você. Afinal de contas, pelo menos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é mais ou menos 1h05, 1h10, eu tô gravando esse vídeo ontem, mas esse vídeo irá ao ar mais ou menos nesse horário. E aí, certamente, você tá esquentando a sua marmita, tá já almoçando, tá fugindo do chefe, tirando a tua hora de almoço, então fica aqui com a gente, que é muito importante. Tem muita coisa boa para vocês aqui no Desfla. Peço só a tua inscrição para você deixar o like, que ajuda muito o nosso trabalho também. E o YouTube tem a opção agora de hypar o vídeo, onde você vai hypando e a gente chega para mais pessoas. É um mecanismo aí inventado pela plataforma para nós chegarmos a mais pessoas, ajudar os produtores de conteúdo que ainda são pequenininhos, estão construindo ali o seu império, podemos chamar assim. Então, dá essa moral, hype o vídeo e vambora. Chega de enrolação, vamos falar muito de Flamengo. Separei as principais notícias aqui para vocês. O Flamengo acabou de vencer, ou melhor, né? Acabou de avançar a final da Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians no Maracanã, 1-0, e o segundo jogo foi 0-0 Flamengo. Conseguiu esse empate aí com um jogador a menos, toda a superação que nós vivenciamos no último domingo, e ainda tem algumas coisas que são oriundas desse duelo lá em São Paulo. A começar com a nota que o Flamengo soltou em relação aos ataques que os torcedores sofreram no caminho até São Paulo, gente. Muita gente foi de ônibus, tem uma certa proximidade, não é uma viagem tão cansativa. Você pega a Dutra aqui, você chega lá em São Paulo, mais ou menos 6 horas, 5 horas ali, e a galera foi no ônibus e sofreram ataques durante essa viagem. E o Flamengo soltou uma nota repudiando esses ataques, obviamente, foram torcedores do Flamengo ali, seres humanos que foram atacados, estavam indo apenas assistir o jogo do seu clube do coração e sofreram esses ataques e o Flamengo soltou uma nota repudiando. Se você quiser conferir toda a nota, para não ficar muito extenso aqui, você pode conferir lá nas páginas oficiais do Flamengo. Eu acabei lendo no Instagram, é a plataforma que eu mais uso, mas você fica à vontade para usar a sua de preferência, mas o Flamengo soltou essa nota, que é importante mostrar esse apoio à galera que sofreu esses ataques, infelizmente foram curtir o jogo do Clube do Coração, foram ver uma semifinal de Copa do Brasil e tiveram que passar por essa situação, esse desespero todo, enfim, o Flamengo soltando essa nota aí em apoio aos torcedores. Parabéns, Flamengo, por essa atitude. Avançando, ainda nesse duelo contra o Corinthians, o Flamengo duelou com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente sabe que fora das quatro linhas, fora do campo, o Flamengo também trava um duelo para receber o que tem, né, em relação ao Corinthians. Afinal de contas, o Flamengo vendeu o Mateuzinho ao Clube Paulista e tem negócios também em relação ao Hugo Souza, goleiro titular hoje do Corinthians. E o Flamengo querendo receber aí o que eles devem em relação ao Mateuzinho, de multa, que atrasou e vai receber quando a Black's pagar, enfim, uma confusão danada, mas a gente tem uma atualização sobre a situação do Hugo Souza. Vocês sabem, está emprestado ao Corinthians, o Flamengo tem a maior parte dos direitos econômicos do atleta, o Corinthians pode exercer a opção de compra de 60% dos direitos do Hugo Souza por 800 mil euros. Esse valor o Corinthians ainda não fez ali o pagamento, não ofereceu garantias satisfatórias ao Flamengo, então não houve um acordo para que essa venda se concretizasse a tempo de não pagar outra multa, porque o Hugo Souza enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil, ou melhor, enfrentaria o Flamengo nessa semifinal da Copa do Brasil. Então gerou um novo boleto, mais R$500 mil que o Flamengo terá que receber do Corinthians por conta da escalação do atleta, que tem os direitos vinculados ao Flamengo nesse jogo da Copa do Brasil. Isso é uma cláusula que está no contrato de empréstimo. Sempre que o Corinthians escalar o Hugo Souza contra o Flamengo, paga essa taxa. E aí tem uma atualização em relação a todo esse imbróglio. O GE. Globo trouxe, o Corinthians ainda não pagou a multa de R$500 mil
que foi gerada no jogo de volta da Copa do Brasil, o último duelo. Nas 2 vezes que os clubes se enfrentaram nesse segundo semestre, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, os paulistas pagaram o valor no dia seguinte, tá? Como está pré-estabelecido no contrato de empréstimo. Porém, as partes não consideram que haja atraso nessa atual situação. O pagamento da multa é previsto nas 24 horas seguintes ao jogo, mas com carência de 10 dias para a quitação da pendência. Se o Corinthians não pagar dentro desse prazo, o Flamengo precisa notificar o clube para que o depósito seja feito em até 5 dias. Ou seja, o Corinthians pode pagar essa multa até o dia 6 de novembro. Então, está dentro ali das cláusulas, não tem o que debater. O Corinthians não deve, o Flamengo tem um valor a pagar aí até o dia 6 de novembro. Então, essa situação do Hugo Souza, para quem tinha dúvida, é isso, tá, gente? E ainda falando um pouquinho desse jogo contra o Corinthians, e já pensando na final da Copa do Brasil, porque é o jogo da temporada, ou melhor, os jogos da temporada do Flamengo, as finais ali da Copa do Brasil, jogo de ida, jogo de volta. Saberemos onde o Flamengo irá jogar o primeiro e o segundo jogo na próxima quinta-feira, no sorteio dos manos de campo. Mas esse duelo contra o Corinthians, tivemos algumas baixas para esse primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Sabemos que o Bruno Henrique não joga, tomou o cartão vermelho, e Eric Pulgar jogou muito contra o Corinthians, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Até achei muito injusto o cartão naquela ocasião que o Daronco aplicou ao chileno, mas ele vai desfalcar o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e o Felipe Luiz vai ter que se virar para achar uma solução. Afinal de contas, Léo Ortiz já fez aquela função, hoje zagueiro titular, e tem o Alan no banco. Então, esse aí eu não vou nem citar. E citei esses dois, que serão desfalques por conta de punições, cartão vermelho, cartão amarelo. Tem a situação do De La Cruz, tá, gente? E há muito pessimismo ali nos bastidores do rubro-negro carioca. Isso porque ele teve dores na coxa, foi substituído, inclusive, e há um temor que a lesão seja parecida com a do jogo contra o Bahia, que o tirou dos gramados, tirou de ação o atleta aí por volta de um mês. E aí o Flamengo está muito preocupado, com receio de não poder contar com o jogador da seleção uruguaia, jogador do Flamengo, hoje titular da equipe do Felipe Luiz, o treinador Felipe Luiz. Então há essa preocupação em relação ao Nicolás De La Cruz. Falando dessa final ainda, o Flamengo e Atlético Mineiro apoiam a ideia do uso do impedimento semiautomático nas finais da Copa do Brasil, nos dias 3 e 10 de novembro. Gente, a decisão do uso cabe à CBF. A implementação dessa tecnologia envolve custos e tempo hábil de instalação, ou seja, uma logística diferente do que a CBF está habituada. Esta função, que nunca foi utilizada no Brasil, funciona por um complexo sistema de câmeras e sinais, instalados até na bola, para detectar precisamente se um jogador está em posição ilegal. Esse sistema viralizou ao ser colocado em prática na Copa do Mundo de 22. A gente viu isso na Copa do Catar. Em entrevista ao portal GE, Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, relatou que já levou essa ideia à CBF em outros momentos. Então o Flamengo de fato tem interesse que essa linha semiautomática ela seja utilizada. O Atlético Mineiro fez essa solicitação e acho que nesse aspecto, toda essa informação obviamente é do GE, gente. Inclusive, esse sistema, se não me engano, está sendo usado na Champions também. Essa temporada eles estão implementando isso. Eu sou sempre a favor de quanto menos tempo nós perdermos para definir o lance, melhor. E hoje perde-se muito tempo traçando uma linha e muitas vezes as pessoas ficam assim, pô, mas essa linha tá torta, que não sei o que. Cara, tem como você automatizar isso? Então vamos automatizar. Tem uma linha semi-automática, isso vai levar 30 segundos, 1 minuto. É melhor do que a forma como é feita hoje, que demora uma eternidade para você traçar a linha ali, o jogo para e, enfim, mostra um telão, a pataquada. Tem como a gente automatizar? Eu também sou super a favor. Acho que Atlético Mineiro e Flamengo, nesse aspecto, estão tendo uma atitude plausível, uma atitude de quem quer melhorar o espetáculo. E a gente tem que buscar mais ideias como essa, que seja implementado e que isso vire rotina. É mais caro, demanda mais trabalho. Amigão, tem muita gente lá na CBF para fazer isso. Tem muita gente lá para resolver. Resolve porque o futebol ele tem que ser otimizado. E hoje perde-se muito tempo com a linha de impedimento. Curto muito essa ideia e acho que a gente já tem que até tratar esse tema para que ele seja implementado já na próxima temporada, pelo menos em algumas competições no cenário nacional.
tá? Avançando, falamos bastante desse jogo da Copa do Brasil, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro. Tem mais coisa agora, vamos embora pro Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tá disputando também. A briga pelo título é muito remota ali, a chance de título é muito remota, mas o Flamengo precisa garantir o seu lugar no G4. O Flamengo tá mais uma vez na final da Copa do Brasil, a 10ª final que o clube carioca participa, é a 3ª seguida, venceu 22, perdeu 23, então o Flamengo precisa se garantir no G4, caso não consiga sagrar-se campeão da Copa do Brasil de 2024. E o seu próximo duelo é contra o Juventude. Juventude esse que sofreu uma goleada contra o Palmeiras, conseguiu até marcar 3 gols, sofreu 5, um jogo bem movimentado. E o Juventude é um time bem organizadinho ali pelo Jair Ventura e o Flamengo precisa ter muita atenção e fazer o seu resultado. A informação é que a CBF alterou o horário do duelo entre Flamengo e Juventude a ser realizado no próximo sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A partida que seria 7 horas da noite passou para as 4h30. A TV Globo foi quem solicitou a mudança para ajustar a sua grade. Então, pedido da TV, no caso a TV Globo, tem os direitos de transmissão ali, então elas meio que têm uma voz muito forte nesse aspecto, e o jogo passará a ser 4h30 da tarde. Já anota aí, né? Você que estava esperando o jogo 7 horas no sábado, vai ser 4h30 jogo no Maracanã. Jogo do Campeonato Brasileiro, inclusive aí contra o Juventude. Jogo importante, como eu falei, para o Flamengo conseguir se manter no G4, garantir a sua vaga ali para a próxima edição da Libertadores. E falando desse jogo ainda, a arbitragem está definida, gente. Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, foi o árbitro escolhido pela comissão de arbitragem da CBF para apitar a partida entre Flamengo e Juventude, que acontecerá no próximo sábado. O jogo válido pela 31ª rodada. Sabe quem é Braulio da Silva Machado? O mesmo juiz que expulsou Adrielson naquela ocasião contra o Breno Lopes, naquele Botafogo e Palmeiras do ano passado. Um lance muito semelhante, sabe qual? Sabe qual? O do Arrascaeta com o Gustavo Henrique. Pois é, naquela ocasião ele foi chamado ao VAR e ele revisou o lance e expulsou o Adrielson. No último final de semana vimos um lance muito semelhante, onde o Gustavo Henrique só foi punido com o cartão amarelo e o Daronco não foi chamado pelo Wagner Hilley para revisar o lance. Então, né, coincidências à parte, o Braulio da Silva Machado será o árbitro entre Flamengo e Juventude, gente. Temos também uma outra curiosidade boa que eu trouxe aqui para vocês. O goleiro com o mesmo número de gols que Gabigol. Ou melhor, Gabriel Barbosa, né? Não dá, né? O goleiro tem o mesmo número de gols que o Gabriel Barbosa, não dá para chamar o cara de Gabigol. O goleiro Tadeu do Goiás alcançou uma marca curiosa. Ele chegou ao mesmo número de gols que o atacante Gabriel Barbosa na temporada. Ambos balançaram as redes 4 vezes na temporada. O Tadeu bate pênalti, acho que ele bate falta também, se eu não me engano. É um goleiro que tem história lá no clube goiano, no Goiás, e tem o mesmo número de gols de Gabriel Barbosa. Depois a galera fica me xingando porque eu falo que não tem condições do Gabriel Barbosa jogar pelo Flamengo. Hoje ele briga por posição com o Carlinhos. O Carlinhos deve ter mais gol que o Gabigol nessa temporada. Mas ele jogava pelo Nova Iguaçu, ele disputou o mesmo campeonato carioca que o Gabriel Barbosa, gente. Ambos disputaram o mesmo campeonato. Se Gabriel ficou suspenso, se Gabriel ficou machucado, se Gabriel não jogou, aí são outros 500. Mas eles disputaram a mesma competição. É bizarro, né? Bizarro essa fase do Gabriel Barbosa no Flamengo. E temos também a situação do Léo Ortiz, gente. O Léo Ortiz, hoje titular do Flamengo, um jogador versátil, tomou a posição ali, tá no entrosamento bem legal com o Léo Pereira, até fora de campo. As esposas ali conversam, né? Estão assistindo o jogo juntos e tudo mais. Então o entrosamento da zaga do Flamengo tá bem legal. E a Juventus segue de olho no Léo Ortiz, tá, galera? Segundo o André Hernando UOL, a Juventus enviou emissários à Neoquímica Arena visando observar detalhadamente o zagueiro Léo Ortiz no duelo entre Corinthians e Flamengo. Os italianos ficaram no camarote dos empresários do Camisa 3, a Talent Sport, além de amigos do atleta. Entretanto, a Juventus não realizará uma proposta no momento, pois respeita toda essa fase que o Flamengo está passando, essa reta final de campeonato. Mas, após esse período, deve entrar em contato para aquela tradicional sondagem, saber valores. Afinal de contas, a janela está fechada. A Juventus, mesmo se fizesse uma proposta agora, não faria muito sentido o Flamengo aceitar ou não, até porque a janela só abre ali no período de janeiro. Então a Juventus só conseguiria contar com o atleta naquele período. Então nem faz muito sentido abrir em negociação nesse momento.
ao que tudo indica, gente, tá tudo em fase de estudo, observar melhor o atleta em loco para saber se de fato faz uma proposta ou não ao Flamengo em janeiro. E eu já disse antes e reforço aqui, reitero, não tem que vender o Léo Ortiz. Hoje é o melhor zagueiro que o Flamengo tem. O zagueiro mais técnico, é o zagueiro mais lúcido. O Léo Pereira é muito bom, o Fabrício Bruno é bom também. O Davi Luiz deve sair, o Flamengo vai ter que buscar algum outro atleta. O Cleiton a gente conhece pouco ainda no profissional. Então o Léo Ortiz é o principal zagueiro. E você tem que fazer muito jogo duro caso chegue proposta por esse jogador. Obviamente chega uma proposta da Juventus, né, o clube lá de Turim, da Itália, tem um peso muito grande. Mas o Flamengo tem que fazer jogo duro para não liberar o atleta. Muita coisa, né? O Flamengo é sempre muita informação, gente. E tu esqueceu de deixar o like, né? Tu esqueceu de se inscrever no canal. Ai, cara, complicado. Como é que... Mas enfim, não tem problema. Não tem problema. Essa pequena falha a gente pode corrigir agora. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para o YouTube te notificar quando tiver conteúdo novo aqui no Desfla. A gente sempre junta as informações, faz algumas lives também, posta shorts, aquele conteúdinho mais rápido. Então tem um mundo de conteúdos pro seu gosto. Você prefere o vídeo curto, você prefere o vídeo longo, você prefere live? Aqui tem tudo. É o universo rubro-negro pro seu gosto. Fica com a gente, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino das notificações. Hypa o vídeo aqui embaixo também, que o YouTube pega esse conteúdinho aqui, ó, e entrega para mais pessoas. Faz o que o Flamengo não tem que fazer com o Léo Ortiz. Leva para outros lugares, para outros continentes. Pro Léo Ortiz não, mas o Desfla pode chegar para outras pessoas. Pode ser vendido. Não, calma, ainda não. Mas em breve pode ser vendido também para outro grupo que eu tô precisando de dinheiro. E acho que esse vídeo tomou um rumo que eu não queria, porque eu tô duro e falta muito pro 5º dia útil do mês. Mas é isso, beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Aqui na Diz TV a gente tem como propósito sempre levar conteúdo leve, entretenimento, diversão para você. Entretanto, hoje queremos falar sobre algo muito importante. O mês de outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa. O autoexame é uma maneira simples e eficaz de se cuidar. Pode parecer algo básico, mas faz uma grande diferença. O Outubro Rosa é um momento de lembrar. Cuide-se, fique atenta. Cuidado nunca é demais.